Uma ótima madrugada a todos os amados e amadas do Senhor Jesus. Hoje, 29 de janeiro de 2020, uma quarta-feira, já são quase 1h30 da madrugada, até ali pelas 2h pouca esse vídeo já vai estar postado em nome de Jesus. E hoje nós já lemos o Salmo 17, já oramos sobre esse salmo e vamos estar lendo agora Gênesis 40 e Mateus 15, continuando a nossa leitura, que o Senhor vinha falando poderosamente ao teu coração, nessa linda madrugada. Aqui em Uberlândia está uma chuva bem serôdia, bem tranquila. Nós temos orado nesta noite a respeito dessas chuvas que têm trago tanto de estragos, que o Senhor venha colocando a sua mão de misericórdia. Vamos lendo o Gênesis 40. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, ou significado, mas essa Bíblia está um pouquinho diferente, significação, que é o mesmo sentido. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então, perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo,
e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e, no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Amados, vamos meditar um pouquinho nesse Gênesis 40. Amados e amadas do Senhor Jesus, muitas vezes, tal qual José, você pode ter sido injustiçado, injuriado, pagando por algo que você não cometeu. Para você que às vezes está aí, de trás das grades, mas de repente não deve. Tenha certeza que a verdade virá à tona e você vai sair daí, em nome de Jesus. Para você que porventura esteja de trás das grades, mas deve à lei aqui dos homens, você vai cumprir até o último dia. Mas eu quero dizer para você, assim como esse padeiro e esse copeiro que estavam presos com um homem justo, que não havia feito nada de errado, com um deles houve misericórdia. Por quê? Porque com certeza, tal qual José, ele também estava preso injustamente, apesar que começa narrando que os dois contrariaram o rei. Mas o porquê o rei condenou um e o outro não? A Bíblia não dá o detalhe. Mas o certo é que mesmo que você deve alguma coisa à justiça e está pagando por isso, creia que o Senhor já levou sobre si todas essas maldades, os seus pecados, todas as tuas mazelas foram caídas sobre Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas culpas, as nossas dívidas. Então, diante do Pai, se você se arrependeu, seja o que for que você fez, o Senhor já te perdoou se você se arrependeu. Agora, onde não há arrependimento, não tem como há perdão. A palavra do Senhor diz em Provérbios: amigos que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Diz assim: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará.
Então, amados do Senhor Jesus, independentemente se você é um servo de Deus ou não, você é amado do Pai, porque Ele morreu por você também. Basta tão somente você crer no sacrifício da cruz e você vai ser, em nome de Jesus, deixar de ser condenado para ser um justificado pela graça do Senhor. Nós vamos ver aqui amanhã, em nome de Jesus, no capítulo 41, José interpreta os sonhos de Faraó. Aqui o Senhor vai começar a restaurar as bênçãos na vida de José. Restituir tudo quanto ele havia perdido lá na casa do pai. A túnica de várias cores, a túnica talar de mangas longas. O Senhor vai dar muito mais do que isto para ele, sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de restituição. E Ele pode restituir para a tua vida tudo quanto você perdeu. Até você que perdeu agora esses dias na enchente. Creia que o nosso Deus, das coisas más, Ele pode fazer coisas boas. Se tão somente você crer, diz a palavra, tudo é possível ao que crê. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 15. Já vamos terminar a leitura desse dia. Eu quero que você saiba, amado do Senhor, eu sempre digo, amados e amadas do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos amados. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para mim, não é um fardo ler a palavra do Senhor para nós. Eu já leio mesmo, ao longo dos anos, já perdi as contas de quantas vezes eu li esta palavra tão gloriosa, sabe por quê? Não é para minha glória, não. É porque ela é como mel ao nosso paladar. Ela é maravilhosa demais. E eu não consigo viver sem ela. Amém? Vamos lá. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Jesus era muito cheio dessas coisas, né? Ele dava uma resposta com uma outra pergunta. Aí ele continua dizendo: porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, ele estava com tanto capricho em lavar as mãos, muitas vezes, até em outro evangelho, diz que eles lavavam as mãos muitas vezes quando vinham do mercado, antes de se alimentar. Só que já não estavam honrando o pai e a mãe. Jesus está dizendo isso daqui. E ele continua dizendo: hipócritas. Dureza, hein? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouça e entenda. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram:
Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. É muito triste, hein? Deixa-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Quero fazer aqui abrir um parênteses. O Senhor não está querendo dizer para nós, amados, que é errado chegar lá da rua, lavar as mãos para alimentar. Ele não está dizendo isso. Isso faz parte da higiene. Ele só está querendo dizer que aquele povo lavava as mãos muitas vezes quando chegava do mercado para ir se alimentar, mas não honrava o pai e a mãe. Mas ele está querendo dizer que o que contamina o homem, não só ele, mas outro que está ouvindo as palavras dele, é o que sai do coração: homicídio, adultério, blasfêmias. É isso que ele está querendo dizer. Porque se há uma pessoa que sempre gosta de limpeza, é o Senhor Jesus. Não tem problema lavar as mãos não, viu? Entenda isso. Aliás, é necessário, muitas vezes por dia sim, mas não é isso que Jesus estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que o que contamina o ser humano, o que contamina a alma dele, é o que sai de mal, o mau tesouro que ele foi construindo dentro do seu coração e não deixou a palavra operar na vida dele. Vamos lá, a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Primeiro não de Jesus. Esses tempos eu ministrei essa palavra lá na nossa congregação e eu fiz questão de grifar os nãos. Aqui é o primeiro não. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não. Fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. O segundo não de Jesus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom, ao terceiro não, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Oh, glória a Deus! Amados e amadas do Senhor Jesus, quantas vezes ouvimos um não do Senhor e não queremos de forma alguma
que aquele não continue. Queremos ouvir um sim e dizemos assim: eu não vou comentar sobre essa mulher, só quero falar sobre esses 3 nãos. Essa passagem é bem conhecida, né? De uma mãe desesperada. Eu quero dizer para você, amados, Deus nos responde sim, todas as vezes que nós oramos, viu? Não fique aí reclamando que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te respondendo. Ele responde. Às vezes ele responde trocentos nãos para nós, para a mesma questão. E aí a gente desobedece e faz diferente, como se ele tivesse dito sim. Ou espere mais um pouco. Sabe por quê? Porque ele sabe a hora certa de entregar cada bênção na nossa mão. E não é no nosso tempo, não. É no tempo dele. Às vezes a bênção que você quer hoje não vai ser bênção para a tua vida. Mas a bênção que você quer, vindo no tempo de Deus, daqui para 30 dias, daqui para 60, daqui para 1 ano, aí sim vai ser bênção para a tua vida. Então Jesus te responde sim, amados. Mas às vezes é com não. Aqui ele disse 3 nãos para essa mulher. Só que ela clamou sim. Tudo bem. E a resposta veio. Mas o que eu quero enfatizar para nós nesta madrugada: se o Senhor está te dizendo não, pare. Dê um tempo. Daqui a uns tempos você ora a esse respeito novamente. O próprio Espírito Santo do Senhor vai te levar a orar no tempo certo de você receber a tua bênção. Amém? E aí ele vai dizer para você às vezes: espere mais um pouco. É uma resposta. E depois ele pode dizer para você sim. Ou às vezes ele vai dizer não, naquele sentido que você está buscando para sempre. Então, pare de pedir. A palavra diz lá em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com vossos deleites. Não sabe pedir como convém. Às vezes isso aí que você está pedindo não vai ser para a bênção. Então, peça ao Senhor nessa madrugada discernimento, se isso que você está pedindo é para o teu bem mesmo. Amém? Vamos continuando? Quase terminando a leitura já. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Amados do Senhor Jesus, lance aos pés da cruz nesta manhã, nessa madrugada, pela fé, essa enfermidade que tem te incomodado, quem sabe há tanto tempo. O Senhor tem prazer de curar a todos. Sempre nós temos lido, e Ele os curou a todos. Sabe o lugar que Jesus pouco curou? Foi há uns 2 capítulos atrás que nós lemos. Jesus em Nazaré. Não, no capítulo 14 aqui, olha. Jesus em Nazaré. Ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas se você crê, tudo é possível ao que crê. Receba sua bênção aí em nome de Jesus. Creia pela fé que você está se lançando ao pé da cruz agora e lançando lá todas as tuas enfermidades, todos os teus pecados, sendo lançados aos pés do Senhor Jesus. A segunda multiplicação de pães e peixes. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo
e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e, do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadá. Amados, que texto glorioso este, finalzinho aqui do capítulo 15. O Senhor tendo compaixão das multidões por terem fome. Quero dizer para você nesta manhã, amados do Pai, o Senhor tem compaixão de você, tem compaixão de mim e tem compaixão de nós. Ele tem compaixão não só quando temos fome, porque hoje no nosso Brasil ainda existe fome, mas não por essa fome física somente. Aqui ele teve compaixão daquele povo por fome física, por fome do corpo, desse corpo físico. Mas hoje ele tem compaixão dos que sofrem fome no corpo e na alma. Oh, glória a Deus! E ele não quer despedir-nos com fome, de forma alguma. Ele tem o pão vivo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come desse pão, bebe dessa água gloriosa, que é o Senhor Jesus. Ele tem vida em si mesmo, sabe por quê? Porque agora não mais vive ele, mas Cristo vive em nós. Porque de nós mesmos, diz a palavra, vós não tendes vida em si próprios, mas eu estando em vós, vós tereis vida e vida com abundância. E o Senhor multiplica mais uma vez. Aqui são 7 pãezinhos, da primeira vez eram 5. E ainda sobra aqui, esse texto não traz o número de peixes, mas tinha alguns peixes. Isso traz lições para nós, amados. Andemos prevenidos na presença do Senhor. Demos o nosso melhor para o Senhor, porque estando nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar, olha, muitas e muitas e muitas vezes mais, para a glória dEle. E você vai ter para você, tanto espiritual como fisicamente, e vai ter para distribuir à multidão. O pão vivo que desceu do céu e o pão aqui desta terra também. Em nome do Senhor Jesus. Tome posse dessa bênção. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém?